Em meio ao turbilhão de competições nacionais e internacionais, o Clube de Regatas do Flamengo se mantém sob os holofotes, agora não apenas pelos resultados em campo, mas também pelas decisões que moldarão o futuro imediato da agremiação. Neste relatório investigativo, analisamos desde as celebrações pessoais que movimentam o vestiário até o planejamento estratégico que envolve aspectos técnicos, administrativos e até fiscais, que podem impactar diretamente o desempenho do time nas fases decisivas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. No dia 20 de maio de 2025, Gerson dos Santos, meia de 28 anos, completou mais um ano de vida. Mais do que um aniversário. Sua data pessoal reflete o protagonismo consolidado ao longo de 249 partidas pelo Flamengo, durante as quais balançou as redes em 18 oportunidades e ergueu 12 troféus, incluindo a Copa Libertadores da América, a Copa do Brasil, 2 campeonatos brasileiros, 3 Supercopas do Brasil, 4 Taças Rio e a Recopa Sul-Americana. A influência de Gerson transcende o gramado. É nítida sua relação de cumplicidade com colegas, como comprovou o emocionado abraço que trocou com o volante Wesley, recém-casado com Amanda Martins, em que ambos reforçaram a importância mútua no desenvolvimento profissional e pessoal, um testemunho claro do espírito de união que permeia o elenco. No mesmo ritmo de homenagens, o eterno camisa 9 Jardel Nunes, autor de gols históricos, inclusive o decisivo na final do Mundial de Clubes contra o Atlético Mineiro, também celebrou mais um aniversário. Ícone da Gávea, Nunes permanece como referência para as novas gerações, lembrando aos mais jovens que todo talento se constrói com dedicação, como aquele demonstrado nos gramados cariocas e internacionais. Enquanto o clube festeja essas datas, o calendário não permite folgas. Amanhã, o Flamengo encara o Botafogo da Paraíba pela 3ª rodada da Copa do Brasil. E a comissão técnica, comandada interinamente por Felipão, terá de equilibrar desgaste e performance. Após o confronto tenso contra a LDU, na altitude de Quito, e o empate sem gols diante do Botafogo PB, o desgaste físico dos titulares motivou treinos regenerativos na última segunda-feira, quando defensores como Rodrigo Caio e Ivan Palanco, além de Felipe Luiz, realizaram trabalhos leves para a recuperação muscular. Na tarde desta terça-feira, porém, o cenário mudou. Paulo Pupo conduziu um treino intenso com foco em condicionamento físico e ajustes táticos. A tendência é que nomes como Everton Cebolinha, Juninho, Vitor Hugo e Ayrton Lucas retornem ao time titular, preservando craques como Bruno Henrique, que deve ser guardado para o duelo contra o Palmeiras neste domingo no Allianz Parque. A necessidade de rodízio é evidente que o técnico descanse atletas consagrados. Ter garanta intensidade em cada partida. No campo defensivo, o Flamengo se destaca como uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro. Goleiro titular, Agustin Rossi sofreu apenas 3 gols nos últimos 10 jogos, graças a intervenções decisivas e ao sólido esquema de marcação pós-perda de bola. Quando o ataque rival tenta avançar, a linha defensiva mantém a compactação e pressiona no campo de ataque, obrigando o adversário a recuar e dificultando transições rápidas. Esse padrão, comparado com outras defesas, mostra números consistentes. Empatado em eficiência com o Palmeiras em termos de gols sofridos, o Flamengo ainda se sobressai pela regularidade, sobretudo quando analisado o índice de defesas dificílimas executadas por Rossi. Entretanto, é no ataque que residem os maiores questionamentos, apesar de ostentar o melhor ataque da competição em volume de gols. Episódios de baixa produtividade frente a equipes de menor expressão têm custado pontos. Jogos como 6-0 sobre o Juventude e 4-0 sobre o Corinthians contrastam com vitórias magras. 1-0 contra Cruzeiro, 1-0 diante do Internacional e o empate sem gols no clássico contra o Vasco, em Brasília. Esses resultados impactaram diretamente a perseguição ao líder Palmeiras, que agora ostenta uma vantagem de 4 pontos na classificação, fruto de triunfos sobre Internacional, fora, e Vasco em campo neutro. Como o Brasileirão chegando à fase decisiva, a análise tática para o confronto com Palmeiras inclui 2 frentes: propor jogo no Allianz Parque e explorar o momento de oscilação do rival, que apresenta melhor desempenho longe de seus domínios.
Estatísticas da temporada indicam que o time paulista, apesar de forte tecnicamente, sofre mais em casa, onde é obrigado a assumir protagonismo do que em jogos de contra-ataque no território adversário. Essa análise serve de base para Felipe Luiz idealizar a escalação e ajustar posicionamentos. Paralelamente às decisões em campo, tramitam no Conselho Deliberativo proposições voltadas à sustentabilidade financeira do clube. Uma das pautas mais polêmicas é a criação de uma empresa nos Estados Unidos para gerir receitas de premiações internacionais, hoje tributadas em até 46% no Brasil. Com a constituição de uma subsidiária estrangeira, a alíquota cairia para cerca de 21%, o que poderia representar uma economia significativa em caso de eventual título mundial. A votação está marcada para esta noite, e as lideranças divergem quanto ao risco de exposição internacional versus o alívio orçamentário. Nos bastidores, o corpo técnico também se estrutura. O ex-zagueiro Rodrigo Caio, em transição para auxiliar permanente após pendurar as chuteiras, acompanha as partidas das tribunas do CT e participa de reuniões de análise com a comissão. Seu aprendizado, junto a treinadores de desempenho e preparadores de linha de fundo, visa prepará-lo para responsabilidades futuras, em especial no trabalho de bolas paradas. Quanto ao elenco, a recuperação de atletas lesionados avança dentro do cronograma estabelecido pelo departamento médico. O lateral uruguaio Matias Vinha, fora desde 11 de agosto de 2024, devido a lesão multiligamentar grave no joelho direito, envolvendo o menisco, ligamento cruzado anterior e fratura de tíbia. Concluiu a fase de transição com bola e está próximo da reapresentação ao grupo. A tendência é que seja relacionado para o duelo de quarta-feira, dia 28 de maio, contra o Deportivo Táchira, no Maracanã, em jogo que pode sacramentar a classificação rubro-negra às oitavas de final da Libertadores. Na mesma circunstância, o volante Pulgar e o meia Alan vêm intensificando trabalhos de funcional e podem reforçar o banco de reservas já no confronto diante do Palmeiras. A decisão sobre a escalação caberá a Felipão e à diretoria de futebol, que avalia o equilíbrio entre a urgência competitiva e o preparo físico dos atletas. Enquanto isso, na base, o meia-atacante Lohan, de 18 anos, ganha espaço. Após 4 meses lesionado, ele foi relacionado para o empate frente ao Botafogo PB e treinou com os profissionais. Reconhecido por dribles curtos e visão de jogo, Lohan representa a aposta do Flamengo em revelar talentos que possam, futuramente, reduzir a dependência de contratações milionárias. No plano de elenco, entrevistas coletivas revelaram desejos dos jogadores por reforços de peso. Em bate-papo descontraído, Georgian de Arrascaeta destacou a saudade de Everton Ribeiro, hoje no exterior, e mencionou que ninguém se oporia ao retorno de Baixinho ao clube. Já no Twitter, Vinícius Júnior, que se transferiu ao mercado europeu há poucos anos, comentou em postagem do preparador Jorginho: "Te esperamos no Mengão." Nos bastidores, entretanto, a comissão monitora a viabilidade financeira e regulatória dessas possibilidades. Por fim, o departamento de futebol segue sondando pacotões de reforços para o meio do ano. Embora os investimentos recentes em terreno para a construção de estádio tenham pressionado o caixa, a diretoria busca fechar 3 a 4 contratações pontuais, priorizando meio-campistas e atacantes que possam suprir eventuais ausências e reforçar o elenco para o Mundial de Clubes, agendado para dezembro de 2025. O Flamengo vive um momento de múltiplas frentes abertas. De um lado, a necessidade de manter a competitividade em campo, equilibrando o desgaste físico, oscilações de produção e desafios táticos. De outro, decisões administrativas e financeiras que podem alterar o panorama de receitas e custos do clube. Ao mesmo tempo, a integração de profissionais recém-aposentados ao corpo técnico e a aposta na base sinalizam uma visão de longo prazo. Em um cenário de alta cobrança por resultados e sustentabilidade, a nação rubro-negra acompanha atenta cada passo, na esperança de ver sua equipe equilibrar tradição e inovação, dentro e fora dos gramados.